Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Vinícius, eu sou graduado e pós-graduado em engenharia e hoje faremos uma revisão completa da norma regulamentadora, a NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade da Portaria 915, de 30 de julho de 2019. Mas, primeiramente, o que é uma norma regulamentadora? São disposições complementares ao capítulo 5 da Consolidação das Leis do Trabalho, e essas normas regulamentadoras, elas consistem em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregados e trabalhadores, com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes do trabalho. Então, basicamente, são uma sequência de regulamentos que estabelecem e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à saúde do trabalho, e elas são enumeradas em sequência desde a primeira NR1, Disposições Gerais, até a NR37, Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo. O Ministério do Trabalho, pela Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho, é o órgão fiscalizador mais atuante, responsável por verificar se as regras estão sendo respeitadas e aplicar as sanções necessárias nos casos de descumprimento. Essas sanções, elas variam desde ações reclamatórias e ações civis públicas, até o pagamento de multas e mesmo despesas com tratamentos médicos. Bom, essa norma regulamentadora, ela estabelece os requisitos e as condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, garantindo a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Aqui fica claro o alcance do texto aos trabalhadores diretos, objetivamente envolvidos na ação, como os eletricistas, os montadores, os instaladores, os técnicos, e também aos trabalhadores indiretos, sujeitos à reação, irregularidades ou ausências de medidas de controle e sistema de prevenção, usuários de equipamentos e sistemas elétricos e outras pessoas não advertidas. É importante ressaltar que o glossário desta norma, ele define instalação elétrica como sendo o conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. A NR10 se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados por suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Só antes de mudar o slide, a imposição da norma, ela sujeita todas as atividades, desde a produção ou geração, até mesmo o consumo final da energia elétrica, abrangendo as etapas de projeto, que seria o planejamento, o levantamento, as medições, a etapa de construção, ou seja, a montagem e instalações, as reformas ou modificações e ampliações da instalação, a operação, a manutenção, a reparação, ou substituição de peças e partes daquela instalação, e inclui ainda os trabalhos, tarefas e atividades que são realizados nas proximidades de instalações elétricas e serviços com eletricidade. Agora sim. O segundo item da norma trata das medidas de controle, ou seja, ações estratégicas de prevenção que são destinadas a eliminar ou reduzir, mantendo sempre sob controle,
as incertezas e eventos que são indesejáveis e que têm a capacidade potencial para causar quaisquer lesões ou danos à saúde daqueles trabalhadores. Então, em todas as intervenções em instalações elétricas, devem sempre ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e também de outros riscos adicionais, mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. Lembrando que a análise de risco é um método sistemático de exame e avaliação de todas as etapas e elementos de um determinado trabalho para desenvolver e racionalizar toda a sequência de operações que o trabalho executa. Identificar também os riscos potenciais de acidentes físicos e materiais, identificar e corrigir problemas operacionais e também implementar a maneira correta para a execução de cada etapa do trabalho, sempre com segurança. É, portanto, uma ferramenta de exame crítico da atividade ou situação, com grande utilidade para a identificação e para a antecipação dos eventos indesejáveis e acidentes possíveis de ocorrência, possibilitando a adoção de medidas preventivas de segurança e de saúde do trabalhador, do usuário e de terceiros. Lembrando também que, mais uma vez, o glossário define risco como a capacidade de uma grandeza com potencial para lesões ou danos à saúde e à segurança das pessoas. As medidas de controle adotadas, elas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. E por último, as empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações dos sistemas de aterramento e demais equipamentos e disposições de proteção. Ainda no mesmo item, os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem constituir e manter o prontuário de instalação elétrica, contendo, além do disposto no tópico anterior, também, no mínimo, letra A, o conjunto de procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas e relacionadas a esta NR, as documentações das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. Letra C, especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis conforme determina esta NR. Letra D, a documentação comprobatória da qualificação, da habilitação, da capacitação e autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Letra E, o resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Letra F, as certificações dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. E, por fim, a letra G, o relatório técnico das inspeções atualizadas e recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas A e F. Já as empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência, o CEP, como empresas de geração, de transmissão e de distribuição de energia elétrica, elas devem constituir o prontuário, conforme conteúdo revisado no slide anterior, e ainda acrescentar ao prontuário a descrição dos procedimentos para emergência, que é o documento contendo os procedimentos para contingências de ordem geral, que os trabalhadores autorizados deverão conhecer e estar sempre aptos a adotá-los nas circunstâncias em que se fizerem necessários.
E também as certificações dos equipamentos de proteção coletiva e individual, que deverão ser organizados e mantidos dentro do prontuário. As empresas que realizam trabalho em proximidade do sistema elétrico de potência, elas devem constituir prontuário contemplando as alíneas A, C, D e E do item 10.2.4, revisadas no slide anterior, e também as alíneas A e B do último tópico desse mesmo slide. O prontuário de instalações elétricas ele deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou pessoa formalmente designada pela empresa, devendo permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade e, por fim, os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas, eles devem ser elaborados sempre por profissionais legalmente habilitados. Neste item, a norma reafirma a responsabilidade do empregador da manutenção e atualização do prontuário da empresa, podendo, a seu critério, delegar tal responsabilidade a outra pessoa, desde que através de uma designação formal. A partir desse item, a norma direciona as medidas de controle, primeiramente a proteção coletiva e, posteriormente, a proteção individual, estabelecendo que todos os serviços executados em instalações elétricas eles devem ser previstos e adotados prioritariamente medidas de proteção coletivas aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, ou seja, as medidas de proteção coletiva são providências estratégicas abrangentes ao coletivo dos trabalhadores expostos à mesma condição, de forma a eliminar ou reduzir, com controle, as incertezas e eventos indesejáveis, destinadas a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, dos usuários e também de terceiros. Define ainda que as medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece esta NR, e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança. Tensão de segurança é a medida de proteção coletiva que emprega extra baixa tensão, com tensão máxima estabelecida segundo a natureza da corrente elétrica, se ela é contínua ou alternada. E também influências ambientais, resistência elétrica do corpo e contato com o potencial da Terra mesmo. Ou ainda, na impossibilidade do emprego de tensão de segurança, devem ser utilizadas outras medidas de proteção coletiva, tais como isolação das partes vivas, processo que consiste na interposição ou separação das partes energizadas, mediante a aplicação de materiais eletricamente isolantes, de forma a impedir a passagem de corrente elétrica, obstáculos e barreiras, que são dispositivos que impedem todo e qualquer contato com as partes vivas, sinalização, que é uma medida simples e eficaz para prevenir acidentes, promovendo a identificação, as orientações e advertências dos ambientes daquele trabalho, sistema de seccionamento automático de alimentação, que se enquadra no princípio de proteção contra choques por contatos indiretos e consiste em provocar o seccionamento de um circuito de forma automática pela ação de um dispositivo de proteção, como disjuntores e fusíveis, e também bloqueio do religamento automático, que, como o próprio nome já diz, impede o religamento automático de um circuito da rede elétrica na ocorrência de uma irregularidade.
Por fim, o aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender, mais uma vez, às normas técnicas internacionais vigentes. De acordo com o glossário, o aterramento elétrico, vale ressaltar isso, ele consiste na ligação elétrica efetiva, confiável e adequada intencional à terra, destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção da instalação elétrica. Medidas de proteção individual são providências estratégicas que dizem respeito a uma só pessoa, como o nome já deixa claro. No caso singular, a um trabalhador exposto à condição de risco, suscetível de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho, de forma a evitar que eventos indesejáveis ofereçam perigo à integridade física e saúde do trabalhador e devem ser adotadas sempre que as medidas de proteção coletiva elas forem tecnicamente inviáveis ou mesmo insuficientes, como na maioria dos casos. Ou seja, quando as medidas de proteção coletiva que são prioritárias não bastarem, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6 para os trabalhos em instalações elétricas. As vestimentas de trabalho, entendida como um equipamento de proteção individual, EPI, destinada à proteção do tronco e membros superiores e inferiores contra os diversos riscos elétricos, elas devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. E, por fim, a norma veda o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou mesmo em suas proximidades, ou seja, é proibido o uso de enfeites, ou ornamentos, que são esses adornos pessoais, que acabam expondo o trabalhador ao risco característico e acidentes com eletricidade. A próxima videoaula continuaremos a revisão da norma a partir do item Segurança em Projeto. Gostaria de assistir às outras aulas desse curso gratuito? Clique no link abaixo e faça sua matrícula. Ou acesse www.fbvcursos.com.